Boa noite, companheiros de jornada, irmãos de caminhada. Que bom estar aqui conversando com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que na verdade está lá no Portal do Espírito, um texto desenvolvido, não é um texto, mas é um tema desenvolvido pelo Reinaldo Polito. E ele trata sobre o tema de hoje, que é escute essa. Você mesmo. Escuta o que eu tenho para falar. Difícil, né? Por incrível que pareça, eu sei que escutar não é fácil, não é sempre fácil. Mas a gente, vendo detalhadamente o andar da nossa vida diária, a gente vai vendo que a grande maioria das vezes a gente passa por cima do escutar. A gente acha chato ouvir. A gente, quando escuta as pessoas, muitas das vezes, a gente escuta, ou melhor, a gente ouve, que é um fenômeno biológico. A gente tem orelha, a gente tem todos os dados lá do ouvido, né? E daí a gente ouve, mas a gente meio que atropela lá dentro com o nosso pensar. Nós pensamos 4 vezes mais rápido do que nós falamos, do que nós ouvimos. Então isso talvez meio que justifique, essa sensação de ociosidade. Muitas vezes ao ouvir uma pessoa falando sobre alguma coisa, e veja bem, N coisas, algo que ela esteja precisando, ou que você ouça, algo que ela está precisando que você interprete, ajude-a a interpretar. Algo que ela precisa que você escute para que você possa ter uma palavra de conforto. E muitas vezes o nosso ouvir diário, ele está atabalhoado, ele está naquela correria da nossa mente, do pensar rápido. Então a gente acaba ouvindo pela metade, e somente ouvindo, e não escutando, e não trabalhando, e não pensando naquele ritmo que a gente está ouvindo, para dar tempo do nosso cérebro decodificar tudo aquilo que a pessoa está falando e o que tem por trás, que são os sentimentos, que são os valores, enfim, tudo aquilo, aquela emoção que a pessoa muitas vezes está sentindo, o sofrimento que muitas vezes ela enseja. Isso sem falar quando escutamos uma mensagem. Às vezes nos chega pelo celular, pelo nosso WhatsApp, uma mensagem e uma oração. A gente olha assim, uma mensagem, uma oração, já sei que é uma oração. E passa reto. E nós vamos passando reto. O nosso dia vai passando reto, né? Então, tem um estudo de um senhorzinho lá, que é o seu Larry Barker. Ele fez um estudo sobre isso e ele diz que, de uma maneira geral, nós usamos 25% só da nossa capacidade de ouvir com atenção, a nossa audição. E segundo este mesmo estudo, depois de 2 meses, se a comunicação for muito boa, uma qualidade muito boa total do nosso ouvido, 25% somente serão lembrados. Olha que coisa louca. Então, se nós tivermos uma comunicação muito boa, nós vamos ter 25% só de aproveitamento real de audição daquilo que a gente está ouvindo lá, do que a pessoa está falando. E 2 meses depois, 25% dos 25% é o que a gente consegue lembrar. São fragmentos, gente.
Então, muitas vezes também, né, a gente acaba distorcendo ou prejulgando, ou então é aquele famoso, como é que é? Aquela brincadeira de criança, telefone sem fio. A gente ouve e fala, reproduz, e quando chega lá na ponta, quando chegamos lá no outro lado, né? Sai um assunto, um negócio completamente diferente. Porque a gente nem sequer parou para interpretar aquilo de forma correta. O ambiente também muitas vezes nos distrai, né? Eu lembro de uma experiência que quando eu fazia preleção numa determinada casa espírita, ainda continuo fazendo, graças a Deus, tinha momentos em que às vezes na plateia, né, nos assistidos, tinham crianças. E aquilo não me incomodava em nada, muitas vezes até durante a preleção eu interagia com essas crianças. Mas as pessoas que estavam me ouvindo, algumas chegavam para mim e diziam assim, eu não consegui te ouvir. Eu só escutei as vozes e os gritinhos das crianças. Isso também é uma falha nossa ao ouvir, ou melhor, ao escutar. Por quê? Porque a gente não está concentrada naquilo que efetivamente a gente foi ouvir, né? Que a gente foi ver, que a gente foi escutar, enfim. Então a gente precisa trabalhar isso. Trabalhar a concentração e o foco no ouvir e o escutar. Mas ouvir e escutar com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso mental, nosso corpo mental ali. Escutar dá trabalho, que ele tem que dar esse processar todo. Nós temos que ouvir a palavra, ter paciência e tolerância para ouvir a palavra que está sendo dita numa velocidade 4 vezes menor daquela que eu consigo interpretar e ouvir na real lá dentro do meu cérebro. Então eu tenho que trabalhar tudo isso no momento que eu estou ouvindo a mensagem da Maribel agora, você que está me ouvindo. Você está fazendo tudo isso. Se você estiver me ouvindo e escutando e parando para pensar no seu dia a dia, né, você vai ver que eu tenho razão, né? Que são os estudos que não sou eu, a Maribel, que estou falando, né? Mas tem muitos estudiosos trabalhando nesse assunto e vendo que é assim que funciona mesmo. Escutar dá trabalho, que é diferente do ouvir biológico. Esse a gente ouve todos os nossos ruídos, de um modo geral, da nossa vida, né? Encarnado aqui. Mas por que é tão importante escutar? Olha, 53% mais ou menos, 53% da nossa vida a gente passa ouvindo. É muito mais do que lendo, que é 17%, que é aqui 16% falando. Então, é a nossa forma de aprendizado mais direta, se a gente se permitir. E a experiência de ouvir e escutar tudo, inclusive a natureza, o pássaro, sons da natureza, ouvir o colega que muitas vezes diz uma coisa que a gente não concorda, e no momento que a gente ouve a primeira frase, a gente aqui dentro no cérebro já bloqueia, não quero ouvir o resto. Então a gente começa a colocar argumentos aqui dentro, mesmo que a gente não pronuncie. A gente já bota um monte de coisa, mas ele está falando sobre isso, eu não concordo. Então a gente já nem escuta o resto. Quando na verdade, quando a gente não concorda, o que é mais legal é justamente a gente trocar e ver o ponto disso. Um pode ensinar o outro pode mediar o que a gente pensa e assim adiante. Tudo isso, na verdade, para a gente chegar a saber onde? Para a gente sair um pouco de nós mesmos. E mais, para a gente testar, aprender e disciplinar. Uma regrinha básica, trazida pelo nosso Mestre Jesus, que está lá no capítulo 10 do Evangelho, que diz, não julgueis para não seres julgados. Saber escutar vai nos ajudar imensamente
a gente não julgar, para não sermos julgados. Então eu trouxe esse tema para a gente reflexionar, para a gente ver, estamos escutando bem? Quem sabe vamos começar a prestar mais atenção no que a gente escuta, do nosso colega, do nosso pai mais velho contando as suas coisas lá de trás. Vamos ouvir mais os nossos filhos, os nossos amigos. Vamos ouvir mais, vamos aprender mais. E vamos não julgar tanto. E assim fica a nossa mensagem de hoje. Paz, luz e amor no coração de todos.